Alô, Baixada Santista, começa mais um programa Bastidor pela sua TV Com, canal 11 da NET, falando para Santos, São Vicente e Praia Grande. No programa de hoje, nós acompanhamos a audiência pública que tratou de diversidade sexual que aconteceu na Câmara Municipal de Santos. Uma iniciativa da minha esposa, Fernanda Vanucci, vereadora aqui na cidade de Santos, e que promoveu esta discussão. Nós vamos ouvir diversos entrevistados contando um pouco o trabalho, a importância do equilíbrio que nós devemos ter na sociedade. A opção sexual pertence a cada um. É natural que há hoje movimentos, até em razão desta polêmica do Marcos Feliciano, que na verdade representa uma opinião particular. Até podemos ter grupos religiosos, políticos, sindicais, adotando aquele discurso. Mas naquele momento, o discurso do Marcos Feliciano é um discurso próprio, particular. Nós devemos respeitar o ser humano no seu pensamento, no seu livre-arbítrio. Questionar a sua opção sexual nada tem a ver com o Estado democrático que vivemos. A discussão dos exemplos, eu acho que, na verdade, nós devemos refletir um outro assunto. A importância do fortalecimento da família e o fortalecimento do teu grau de participação junto aos seus filhos, aos seus netos. Porque seria muito absurdo crer que, se uma criança vê um casal se beijando, um casal do mesmo sexo, uma relação homossexual, seria muito inacreditável crer que essa criança, se assistir a um filme ou a uma entrevista de um assaltante, ela se torne um assaltante. A opção sexual tem a ver com aspectos médicos, psicológicos e até genéticos. Então, nós devemos respeitar a opção de cada um. É lógico que o exagero não cabe, não só na discussão de sexos, como em outras discussões. Há muito se fala do grau de violência que nós assistimos na televisão. Será que os nossos jovens, as nossas crianças, também não têm se influenciado em razão desse grau de violência? Nós tivemos, num passado não muito distante, cenas de suicídio. Nós mostramos ao vivo, em algumas emissoras, cenas de suicídio. Será que isso incentiva ao jovem, à criança, a cometer um ato como esse? Essa audiência pública serviu para isso, para discutir necessidades, anseios, demandas do público. GLS agora é amplo demais, não é? São várias as denominações. Mas eu quero deixar aqui um abraço especial a algumas personalidades que estiveram, o doutor Frederico, ao meu amigo Beto Volpe, o incansável batalhador da entidade Ipupiara de São Vicente, ele que tem participado ativamente do movimento em defesa daqueles que têm o livre pensamento como mote. Programa Bastidor de hoje, quero agradecer também a Silvia Barreto, a jornalista Silvia Barreto, tem colaborado com o programa Bastidor e nos ajudou na confecção do programa de hoje, onde nós pudemos ouvir diversos entrevistados, diversos convidados, falando desta audiência pública realizada na Câmara Municipal de Santos por iniciativa da minha esposa, a vereadora Fernanda Vanucci, que, modéstia à parte, tem feito um trabalho importante aqui na cidade de Santos. Vamos acompanhar. O programa Bastidor esteve na Câmara Municipal de Santos, na audiência pública sobre diversidade sexual. Vamos acompanhar. Beto, a avaliação que você faz aqui dessa primeira audiência pública realizada discutindo, debatendo e trazendo propostas sobre a questão da diversidade sexual, um tema bastante polêmico. É bastante polêmico, né? Tudo que envolve questão de direitos humanos num país como o nosso acaba virando polêmica. Essa iniciativa é sensacional, já com a proposta inclusive de regionalização
das atividades, porque nós moramos numa região metropolitana, né? E nessa área de diversidade sexual, as cidades são muito interligadas, né? As pessoas transitam de um lado para o outro, de acordo com as suas necessidades, e encontram os mesmos desafios, as mesmas dificuldades em todos os lugares. Então a gente tem que pegar essa iniciativa, parabenizar os idealizadores por essa ação, e assim, nos empenharmos em reverter um quadro que está cada vez mais assustador. Nós estamos perdendo direitos, nós estamos vendo o avanço do fundamentalismo religioso e suas equivocadas interpretações da Bíblia, trazendo bastante dificuldade para quem vive no arco-íris. Várias propostas foram apresentadas, né? Entre elas a questão a possibilidade da criação de um conselho que trate da questão da diversidade. Você acha que falta essa sociedade, essa parcela da sociedade se organizar mais para poder cobrar das autoridades as ações efetivas? Exatamente. Nós estamos vendo que em todas as áreas da sociedade as pessoas estão delegando aos seus representantes, às associações, o poder de mudar suas vidas. Não. Quem muda a sua própria vida é você mesmo. Então nós estamos ressentindo muito da falta de militantes, da falta de empenho das pessoas que já estão vendo situações dramáticas acontecendo por conta dessa queda de direitos. Então é preciso mobilizar essas pessoas, é preciso que, especialmente no que diz respeito aos homossexuais, sair do armário. O armário é muito daninho e o armário só traz prejuízo. Voltar a se manifestar como isso já aconteceu no país, e a gente tem esperanças de que esse movimento fortaleça e com isso as políticas públicas acabem sendo solidificadas. Não podemos deixar de falar, você fez um anúncio bastante triste do encerramento das atividades do Grupo Ipupiara. Que se deve isso? Um grupo tão histórico na cidade de São Vicente, que é referência em toda a região, no Brasil, que todo mundo conhece você e associa ao grupo. É muito triste mesmo, mas isso é uma coisa até maior que a gente. Os olhos do mundo saíram da AIDS, né, das doenças infecciosas, e foram para as autoimunes. Hoje só se fala em câncer, né? Então você imagine, se instituições que trabalham com crianças e adolescentes estão se ressentindo de apoio de voluntários, imagine uma causa como a nossa, que ainda muita gente associa a droga, sexo e rock and roll, né? Então tá muito complicado. Outras instituições da região também estão fechando suas portas, e a gente acredita que somente a união das pessoas com HIV vai reverter esse processo. Caso contrário, a gente está vendo que, ao invés do SUS se igualar ao nível de atendimento da AIDS, é a AIDS que está se equivalendo ao SUS, e isso é uma ameaça para o próprio Sistema Único de Saúde. Secretário Marcelo Del Bosco, prestigiando aqui essa primeira audiência pública, avaliação de todos os temas que foram debatidos, as propostas, se sai com alguns encaminhamentos aqui, né, o secretário? Sim, sai com vários encaminhamentos, e é importante a audiência pública, a Câmara participando. Eu acho que dessa forma a Câmara, a sociedade, que nem eu falei, a próprio judiciário, com a presença do juiz, nós vamos poder formar algumas políticas públicas. Nós também falamos aí de algumas ações da Secretaria nesse sentido, e eu estou agora esperando o encaminhamento da comissão, da Câmara, né, que está tratando esse assunto, da vereadora, para poder também conversar com o prefeito municipal. Queria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre a questão do dia 17, né? Será criada essa comissão. Como que ela vai funcionar? Bom, essa comissão já vinha sendo trabalhada, né? E agora foi aprovada pela Procuradoria. É uma comissão onde vão ser várias pessoas integrando, pessoas do governo e também da sociedade civil, para discutir a diversidade sexual. E também tem um grupo de trabalho. Eu acho que é importante para depois até a formação de um conselho nesse sentido. Então isso é um avanço nessa área. O Departamento de Cidadania da Secretaria está tratando desse assunto, e no dia 17 de maio, às 5 horas da tarde, eu acho que é às 5 horas da tarde, nós vamos fazer aí o lançamento dessa comissão, e também o prefeito poder conversar sobre o assunto da diversidade sexual. Nós vemos que, além dos pedidos, eles também se sentem muito rejeitados, né? Esse trabalho de humanização, de trazer eles para perto, também é uma questão que faz parte até de toda a sua atuação na secretaria. E não é fácil, né, secretário? Porque tem que lidar com os dois lados, quem é a favor e quem é contra.
Não, lógico, e até pelo seguinte, no poder público você não pode ter um lado. Você tem sim que levar políticas que favoreçam a população. E qualquer tipo de preconceito é crime. Então, nesse dia, até o combate à homofobia, que é o Dia Internacional do Combate à Homofobia, vai ser lançada uma campanha pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa nesse sentido. Eu acho que qualquer tipo de preconceito realmente prejudica a população. E Santos vai combater isso. Renata, participando aqui dessa primeira audiência pública, você que fez várias indagações, pedidos, mas também apresentou o caminho das pedras, né? Eu acho que a gente sempre tem que dar o primeiro passo, né? Eu acho muito importante o que a vereadora Fernanda Vanucci está fazendo. Acho muito bacana o que o professor Igor fez de entrar com o nome social. A participação do secretário da Cidadania, eu acho que tudo tem o primeiro passo. Fico bem feliz de estar aqui presente. Espero que esse passo sirva para alguma coisa, que essa audiência sirva para alguma coisa, que só não ficamos no reunismo, né? Eu acho que que faça políticas públicas voltadas para essa população. E é claro que eu defendo mais a população de travestis transexuais, porque eu trabalho juntamente com elas e por ser uma transexual, né? E aí quando a gente colocar a vivência, a gente tem muito mais propriedade nisso, né? Como que é hoje essa população aqui em Santos? A avaliação que você faz de como eles estão nas ruas hoje? Eu posso falar particularmente a população de TTs, né, de travestis transexuais, que trabalham com o corpo, né, porque eu atendo essa demanda. É uma que não vê muito, eu percebo que a grande maioria, claro que a gente não pode, né, generalizar, mas na sua grande maioria é sem perspectiva de vida, né? Muitas não são de Santos, acabaram vindo para cá, não tem contato com a família, vive num lugar paupérrimo, e aí o nosso trabalho de angariar, né, de trazer essa população para a gente, porque nós trabalhamos com, os agentes de prevenção trabalham com AIDS, hepatite, então é chato chegar assim, ó, use camisinha, então a gente não tem use camisinha, não, todo mundo sabe que tem que usar camisinha. Nós precisamos, esse vínculo que a gente consegue com elas no dia a dia, na confiança, elas vão falar assim, olha, eu tô com um problema, mas nós tentamos ajudar dessa tal forma. É claro que nós não somos deuses, né? Mas assim, no que diz respeito à saúde, no que nós podemos ajudar, porque nem eu consigo me ajudar. Como eu falei na audiência, não tem médico especializado. Então tem que ir para São Paulo. E o dinheiro para São Paulo todo mês ou toda semana, fazer exames. E eu mesmo com plano de saúde na época, eu não tinha esse atendimento aqui. Endocrinologista, ginecologista, não tem nada específico nesta área. Então fica muito difícil, e o único lugar que elas têm é aonde é o CRAIDS. Mas para você ser atendida lá, se eu quiser ser atendida no CRAIDS, eu não posso ser atendida porque eu não sou soro positivo. Então você tem que o dentista lá, você tem que ser soro positivo para se passar no dentista. Você ganhar uma cesta básica, você tem que ser soro positivo, né? Então esse acesso fica muito difícil, fica limitado, até porque quando elas vão procurar alguma coisa na prefeitura, não só na prefeitura também, né? Até vão comprar uma roupa, elas não têm esse atendimento, então elas realmente se afastam e ficam nesse gueto, geralmente no centro de Santos, né? Não chegam à orla, muitas não conhecem a orla, ou quando passa de carro, ou quando vai de ônibus para algum lugar. Então é uma população bem sofrida. Então acho que nós que tivemos um pouquinho a mais de estudo ou de oportunidade, acho que é a palavra certa, temos que estar aqui e lutar por elas. Você falou uma coisa muito importante na audiência, que foi a questão de uma pesquisa, né? Se fazer uma pesquisa com esse público, até para saber os anseios dele. Nunca se fez essa pesquisa? Você acha que a partir de uma pesquisa como essa vai ter um perfil mesmo qual o tipo de política pública que precisa ser desenvolvida? Na verdade, essa pesquisa já existiu, mas existiu entre nós, agentes de prevenção do projeto LGBT, comandado pela Rita Gisela. Fizemos essa pesquisa, os anseios, o que elas esperam, se pudesse fazer um curso, qual curso seria, o porquê. Eu acho que nós também precisamos, eu acho que Santos, o governo, precisa conhecer a sua população, né? Porque eles tem aquele projeto do bairro lá. Mas aposto que nesse projeto do bairro não vai nenhuma transexual falar assim, eu queria saber como é que eu faço para tomar hormônio. Porque esse ano, por exemplo, morreu 2, porque nós tomamos hormônio sem
prescrição médica. Então, alguns dão trombose, arrancaram perna e acabaram falecendo, porque foi, né, foi uma coisa gangrenando as coisas. Por excesso de hormônio, e na verdade, porque a minha amiga falou que o GN 35 é bom. O Perloton é bom. O Gestagenano é bom. Eu já tomei todos, né? Aí vai um silicone industrial para ter forma, né? Então, e aí você vai, com o passar dos anos, o silicone industrial pode causar câncer, pode descer para o pé, pode ter várias deformações, né? Então, acho que a gente tem que informá-las, formar, né? E quando eu falo, nós precisamos da humanização e da sensibilização do poder público, no sentido dos funcionários, e aí nós, dessa sementinha, irmos para coisas privadas, universidades privadas. Santos tem muitas universidades, mas pouquíssimas travestis transexuais são universitárias. É caso que, claro, que tem casos que estão fazendo pós-graduação, é muito bacana isso, mas isso é 1 em 1 milhão, né? Então nós precisamos tornar isso mais corriqueiro, assim eu espero. Deixa o convite então para todos irem assistir a sua belíssima peça teatral. Então, eu convido a todos a virem assistir a um espetáculo chamado Dentro de Mim Mora Outra, no qual eu conto a minha transexualidade e minha vida. Estamos em cartaz na Vila do Teatro, que fica exatamente ao lado da rodoviária de Santos, que acho que é o número 46, às 10 horas, no dia 20, sábado, e no dia 26, sexta-feira, também às 10 horas. Vão lá se divertir, fazer sua pré-balada, que na verdade é um espetáculo que ganhou o PROAC LGBT do estado de São Paulo. É uma pré-balada, vamos beber, vamos dançar, e ela é entrecortada por momentos de teatro, e onde eu conto a minha vida. Vereadora Fernanda Vanucci, finalizando aqui a audiência pública e o balanço desse primeiro encontro discutindo a diversidade sexual. Um tema bastante polêmico, mas que foi tratado com muita responsabilidade. Eu acho que foi importantíssimo nós termos nessa casa hoje a primeira audiência pública dessa nova legislatura, falando sobre um tema que vem repercutindo de uma forma astrondosa aí no nosso país, a questão da diversidade sexual. É um tema que as pessoas temem em falar, né, mas que temos que discutir. São direitos humanos, né? Aqui hoje nós tivemos a oportunidade de escutar depoimentos que mostram as marcas que são deixadas, né, por um preconceito, por uma violência física, por uma violência psicológica, e que a gente precisa atender a essa população, essa parte da população. Nós tiramos daqui algumas propostas que vão ser levadas ao prefeito Paulo, tivemos a participação de secretários, de outros vereadores, vamos apresentar alguns requerimentos, projetos, né, como a questão da licença gala para o funcionário público que se casa, que tem a relação homoafetiva, né, oficializada e tem o seu direito à licença gala. A gente já sabe que eles já têm o direito já num plano de saúde da CAPEP, no IPREV, mas também é uma falha que eu tenho certeza que vai ser corrigida, como outras que a gente precisa desenvolver políticas públicas, como foi proposto aqui, a criação de um conselho municipal de diversidade sexual, enfim, um calendário de audiências públicas, porque é na discussão que vão sair boas propostas, bons trabalhos, né? Então eu acho que o balanço é positivo, foi uma audiência muito importante. Saímos com uma carta de repúdio feita pelas representantes da OAB, a Rosângela Novaes, Patrícia Gorich, onde nós lemos aqui uma carta de repúdio ao deputado Feliciano, que nada contra a opinião, né, que essa é a ideia, que todos possam ter a sua opinião, mas não é o local apropriado para que ele fique como presidente da Comissão de Direitos Humanos. Então saímos com essa carta também, que o nosso gabinete vai estar encaminhando essa carta de repúdio. Vereadora, um avanço já teve nessa audiência pública. Ao final, antes de sair, o juiz Frederico já anunciou que nas suas audiências vai estar perguntando antes sobre a questão do nome social. Já foi um avanço, uma vitória, e foi bastante aplaudido.
A questão do nome social, nós pudemos perceber hoje das transexuais, das travestis, que é um grande problema. São mulheres com nomes de homens que muitas vezes são humilhadas porque num médico, numa sala de recepção ou numa audiência, como o Dr. Frederico hoje falou, que vai passar a perguntar como elas querem ser chamadas, de repente são chamadas por um nome masculino e levantam uma mulher linda, como a Renata aqui levantou, linda, alta, loira, né? Mas que no seu íntimo se sentem incomodadas porque são mulheres, né? E a sociedade ainda não enxerga isso de uma forma positiva. A gente fica muito feliz de ver que a sensibilidade do Dr. Frederico, que saiu daqui com esse comprometimento, que a partir de hoje, em suas audiências, ele vai adotar a questão do nome social. Então isso pra gente já foi um avanço, né? Já conquistamos aí um feito importante para a cidade. E dia 17, né, se cria o conselho que vai estar discutindo a questão da diversidade. O governo também vai estar fazendo a sua parte. O governo cria no dia 17, né, a comissão que vai tratar de assuntos de diversidade sexual, e nós estaremos lá presente nesse evento no salão principal, onde tenho certeza que as pessoas que estavam aqui estarão lá também, para que a gente também possa levar essa discussão e quem sabe já levar um documento oficial das propostas que saíram daqui. Patrícia, avaliação aí, o final dessa audiência pública, você que trabalha do seu dia a dia com esse tema, você achou que avançou? Foi importante acontecer essa discussão aqui na Câmara? Ah, com certeza, bastante positivo. Eu achei que, bom, primeiro que abriu-se pela primeira vez para a população falar a respeito. Ouvir a respeito de uma forma técnica e falar também. Eu acho que isso foi essencial. Hoje eu saio daqui bastante feliz. E com propostas, né? Se vamos ver agora essas propostas darem andamento, mas assim, algumas bastante pontuais. Possibilidade da criação de um conselho, né? Esta comissão que vai discutir a questão da diversidade. Você acha que, uma coisa que eu perguntei para o Beto, né? Falta o próprio público, essa parcela dessa sociedade, se organizar um pouco mais para ela poder cobrar essas políticas públicas? Isso é fato histórico, né? Da mesma forma que os negros demoraram a se organizar, as mulheres demoraram a se organizar, da mesma forma os LGBT também. Isso é normal, mesmo porque eles têm medo ainda. Existe homofobia no país, né? Como eu falei, a cada 26 horas uma pessoa é morta por culpa de homofobia. Então, eu acho que essa organização ela vai sendo paulatina a partir do momento que abre-se espaço, abre-se voz, e eles percebem que, olha, agora eles estão mais receptivos. Eu acho que isso é comum e a tendência é realmente encher cada vez mais e as pessoas participarem cada vez mais. Você que lida sempre com esse tema, tem alguma coisa assim que seja mais importante de tudo que foi apresentado e que precisa aí com uma certa urgência ser trabalhado? Então, o Brasil urge pela questão da homofobia, né? Eu trabalho na questão com a ONU também, eu sou voluntária da ONU nessa questão, e o Brasil saiu num relatório da ONU como um dos países mais homofóbicos do mundo, do lado de Afeganistão e Botsuana. Então, eu acho que além de casar, de ter direitos civis, como qualquer contribuinte, as pessoas têm que ter o direito de andar na rua e não levar lâmpada na cabeça, nem serem mortas. Eu acho que a questão homofobia é precípua. E no município de Santos a gente poderia também instituir uma lei municipal de combate à homofobia no âmbito administrativo da mesma forma que tem em São Paulo. Eu acho que seria uma proposta, inclusive, para os vereadores ingressarem com essa ideia. Falta dos dois lados, você acha, um pouco do entendimento, tanto do público, né, que a população que não aceita, tanto deles que também se sentem rejeitados. Você acha que falta casar um pouco essas necessidades, vontades, se chegar a um consenso aí? A saída da educação, né? Eu faço um trabalho voluntário nas escolas de Santos, em São Paulo também. O que eu percebo é que quando a gente fala no tema, o professor ele não está preparado para isso. Ele não tem a menor ideia. E não é por culpa dele, é por culpa da sociedade, da história, né? Não é que a situação seja nova, o empoderamento é novo. Então, tanto para essas pessoas que sofreram a vida inteira e que estão acostumadas a viver na escuridão da noite, que não podem sair do armário, que não podem assumir para a família,
essas outras pessoas, os educadores que passam para a gente, né, toda a nossa formação, eles também não sabem. Então a gente precisa entrar nas escolas, nas universidades e ensinar para eles que o mundo é diverso, que o mundo é colorido, que as pessoas não são iguais e não podem ser iguais. Que bom que as pessoas são diferentes, né? E que todo mundo tem o direito de ser feliz, né? Porque da mesma forma que essas pessoas pagam seus impostos, o governo não pergunta com quem elas dormem. Mas na hora de dar o direito, o governo pergunta: com quem você dorme? Dependendo do jeito que você dormir, eu vou te dar menos 67 direitos. Então isso é inconcebível. Isso não pode mais acontecer. Bem, você acompanhou as entrevistas no programa Bastidor. Obrigado, Silvia Barreto. A jornalista Silvia Barreto colaborou com o programa Bastidor desta semana. Nós estivemos na Câmara de Santos, na Câmara Municipal de Santos, acompanhando a audiência pública que tratou de diversidade sexual. Vocês ouviram vários depoimentos. Cabe a você agora a reflexão, não é, do pensamento individual de cada um dos nossos convidados. Mas eu quero aqui abrir um espaço para ressaltar a importância do programa Bastidor, não é, este formato onde nós estamos, para mim até uma novidade, não é? Eu que fiquei 15 anos à frente, ainda estou à frente do Programação em Reação, mas agora com este novo momento, programa Bastidor, gravando, indo em loco, acompanhando sessões das câmaras, audiências públicas, eventos importantes, não é? Eu quero destacar aqui a importância da gente discutir a nossa cidade, discutir os problemas da nossa região e discutir também pensamentos. Uma sociedade justa, uma sociedade que caminha para o desenvolvimento, deve discutir seus problemas, deve ter o contraditório, o contraponto, um posicionamento, ele não pode ser um posicionamento fechado, ele deve ser aberto para discussão. Acho que a Câmara de Santos saiu na frente, a Fernanda saiu na frente com um tema polêmico. A gente está acompanhando aí essa polêmica do Marcos Feliciano, que ficou à frente, e é interessante, né? Então, deixando de lado a importância da Comissão de Direitos Humanos para discutir exclusivamente o pensamento único do presidente dessa comissão. É natural que o pensamento não é do presidente, as ações não são do presidente. Estão fazendo tanta festa que só estão fortalecendo o Marcos Feliciano. Na verdade, deveria haver um total desprezo ao posicionamento homofóbico que ele tem. Até porque nós não devemos ter críticas a contraposicionamentos, nem a favor do homossexualismo e nem contra, nem a favor da homofobia e nem contra. Nós devemos compreender uma sociedade justa, uma sociedade que caminha para um equilíbrio, ela não pode, nos dias de hoje, com tanta informação, com a liberdade da internet, nós não podemos proibir, senão nós vamos ter mais uma nova discussão, que é, por exemplo, a liberação das drogas, não é? Por mais proibida que a droga seja, todos que querem ter a oportunidade sabem os caminhos, encontram essa possibilidade de uso de drogas. Então a discussão, ela deve estar em outro patamar. Espero que o programa Bastidor de hoje possa ter aberto essa discussão. Nós estamos ficando por aqui, muito obrigado pela audiência. Uma excelente semana, até o próximo programa. Até lá.